Hoje temos a grata satisfação de ter conosco a nossa amiga Esther Fregosi, trabalhadora de nossa casa de longo tempo e hoje vice-presidente para a área de mediunidade da Federação Espírita Catarinense, que vai nos dar o prazer da palavra com o tema perturbações espirituais. Queridos amigos, muito boa tarde, que estejamos em paz. É com alegria que recebemos o convite de conduzirmos reflexões em torno de um tema tão atual e tão singular como este proposto pela obra produzida através da mediunidade abençoada de Divaldo Pereira Franco, autoria espiritual do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, que traz como título Perturbações Espirituais. Trata-se, na verdade, uma das obras de uma trilogia que este amigo benfeitor vem traçando nos últimos 4 anos. Iniciou com a obra Transição Planetária, a segunda obra, esqueci o nome, daqui a pouco vem, Amanhecer de uma Nova Era, e agora Perturbações Espirituais. O benfeitor relata nesta obra as ações, as atividades que são desenvolvidas no mundo espiritual em benefício de todos nós, encarnados e desencarnados, que compomos a humanidade. Mas antes de pontuarmos alguns aspectos, porque é evidente que a obra é bastante densa e bastante extensa, requer de nós não apenas uma leitura, mas uma leitura reflexiva, como mínimo, se não um estudo. Nós vamos apontar alguns aspectos do trabalho grandioso que esses amigos espirituais realizam, no sentido de tentar fazer com que nós, que aqui estamos morejando no campo físico, enfrentando as dificuldades naturais da jornada evolutiva, possamos obter desses amigos maiores informações importantes, advertências, elucidações que facilitem esta nossa caminhada. Antes, porém, de iniciarmos a abertura do trabalho no que diz respeito à abordagem de algumas dos subtítulos que aqui o Espírito trata, precisaremos recordar alguns dos princípios da doutrina espírita. Porque para que possamos falar em perturbação espiritual, teremos que, inicialmente, recordar que somos imortais, né? Que somos espíritos imortais, dentro de uma programação divina, destinados à plenitude, numa caminhada incessante, idas e vindas no plano físico e no plano espiritual, através da reencarnação, alcançando os degraus que nos permitem esta evolução. A informação que o Espiritismo nos traz, e que, aliás, é a comprovação de que somos espíritos imortais, a mediunidade, nos permite esse tipo de abordagem e esse tipo de reflexão. Porque sem nos considerarmos, ao lembrar o nosso querido Herculano Pires, como seres interexistentes, espíritos que ora vestimos o traje físico e nos encontramos encarnados, ora despojados desta roupagem, morejamos no mundo espiritual, mas dentro de uma única existência, dentro de um único projeto, sendo aquilo que somos, aquilo que construímos ao longo desta experiência evolutiva, que chamamos de existência. Quando o Espiritismo, através da mediunidade, comprova que a morte não existe, que os espíritos que desencarnam, que morrem do ponto de vista material, continuam vivos do outro lado da vida,
E quando, através da mediunidade, nos comunicamos com estes mesmos espíritos, recebemos deles, como é neste caso, através deste livro, informações tão importantes, advertências, esclarecimentos, chamamentos, convites amorosos. A mediunidade nos permite esta conscientização, este saber que não precisamos temer a morte e nem recear da vida, da existência, porque uma é decorrência da outra, uma é sequência da outra. Não há interrupção no processo evolutivo. E quando nós entendemos, então, como espíritos imortais dentro dessa jornada, e recebemos informações do mundo espiritual, no que diz respeito sob a ótica da vida espiritual, aquilo que hoje se retrata na nossa realidade social, mundial, nós vamos reconhecer a bondade e a misericórdia divina presentes em nossas vidas. Porque o que seria de nós se estivéssemos, como já estivemos durante muito tempo, cegos para estas informações, ignorantes diante da transcendência da vida, desligados daquilo que seja o essencial para todos nós, aquilo que não é impermanente, aquilo que é verdadeiramente o patrimônio do ser imortal. Então, quando o benfeitor amigo escreve este relato, e recomendamos àqueles que ainda não conhecem a obra, que o façam, porque há detalhes tão importantes e tão tocantes para nós, porque retratam o amor, a abnegação que esses espíritos benfeitores têm para todos nós, e especialmente para aqueles que ainda, desconhecendo as leis divinas, ainda distantes do amor que Jesus veio nos ensinar, se dedicam a fazer o mal e investem programas para interferir no processo evolutivo e no caminhar que todos nós abraçamos em busca da felicidade. A obra começa e o benfeitor vai, na introdução, contextualizar aquilo que pretende fazer ao longo do relato. E ele vai dizer que a inter-relação entre os chamados vivos e os mortos é muito maior e vigorosa do que se pensa. Graças à lei das afinidades, há uma poderosa atração entre os semelhantes vibratórios, especialmente no moral e intelectual. Conforme as aspirações íntimas e comportamentos, cada ser respira a psicosfera que emite e transita no campo vibratório que constrói. E aí então o benfeitor nos relembra que estamos efetivamente mergulhados num oceano vibratório e que nesta condição de seres interexistentes, através dessas vibrações, dessas energias, permutamos estas vibrações entre nós, os encarnados, e também com os desencarnados. E quando ele vai falar especificamente daquilo que ele intitula como perturbação espiritual, ele necessariamente teria que nos colocar numa posição que nos desse a compreender que, se falarmos em desequilíbrio, em perturbação espiritual, estamos falando em escolhas equivocadas que cada um de nós fazemos no momento em que não estamos pensando como deveríamos ou não estamos sentindo as emoções que precisamos. O desequilíbrio, ou como ele mesmo prefere dizer, a afinidade, a lei de afinidade, nos vincula àqueles que são os nossos semelhantes.
Então, na verdade, nós criamos a psicosfera na qual vivemos. Ela é produto daquilo que nós produzimos quando pensamos e quando sentimos. E aí, então, ele vai dizer que esta inter-relação, esse diálogo, esta convivência contínua que nós mantemos com os chamados mortos, né, com os espíritos desencarnados, ela é muito maior e muito mais vigorosa do que aquilo que nós gostaríamos de admitir. E não foi por outra razão que, no século XIX, o senhor Allan Kardec, quando publica o Livro dos Espíritos, ele contempla esta questão, na questão 159, quando ele pergunta aos espíritos se os espíritos efetivamente podem interferir em nossos pensamentos e atos. E a resposta dos espíritos, ela é um tanto quanto assustadora, quando estamos tentando sair do campo do permanente e do físico, do material, e tentarmos alargar os nossos horizontes em relação à transcendência. Devemos admitir que sim, sofremos influência e influenciamos os espíritos desencarnados. E os espíritos vão responder que é tamanha esta influência que, por vezes, são eles que nos dirigem. E essa informação, ela é sumamente importante, especialmente quando vamos agora analisar e estudar as informações que os espíritos vêm nos trazer. Porque sem considerar esta possibilidade, sem estarmos convictos de que de fato estamos nesta inter-relação com os desencarnados, queiramos ou não, acreditemos ou não, e que as escolhas que nós fazemos determinam estas vinculações, o estreitamento ou não das relações com os espíritos, tem a ver com as nossas escolhas pessoais, ou seja, com o nosso conteúdo íntimo, com aquilo que nós cultivamos no pensar e no sentir. Pois bem, dentro então desta abrangência do pensamento do benfeitor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, ele vai então dizer que esta inter-relação que nós estabelecemos com o mundo espiritual, na atualidade, ela está tão maior e tão vigorosa que está produzindo perturbações espirituais. Nas obras anteriores que citávamos e outras que não fazem parte da trilogia que ele publicou, este mesmo espírito nos adverte em relação às questões relacionadas às obsessões espirituais, aos desequilíbrios espirituais, mostrando que, sim, a questão da obsessão é um problema grave, que atinge toda a humanidade. E para nós, espíritas, que já reconhecemos esta realidade, que já sabemos como ela se produz, fica ainda mais impactante reconhecer a bondade e a misericórdia desses benfeitores que vêm, através da literatura, nos relembrar daquilo que já sabemos e nos conclamar a uma mudança de atitude, para que essas perturbações espirituais, elas não encontrem tanto espaço para se instalar nos corações humanos, especialmente naqueles de nós que nos intitulamos espíritas. Nós sintetizamos aqui algumas informações importantes da obra, apenas para conhecimento geral do conteúdo todo, em alguns capítulos. E a nomenclatura do capítulo é por nossa conta, a conceituação do que o benfeitor pretende fazer. Nós iniciamos trazendo pequenos trechos que nos dão conta da gravidade da revelação que este amigo espiritual faz para todos nós neste livro. Ele vem nos dizer que as forças do mal, que um dia praticamente dominaram a Terra, no período da Inquisição,
E os fanáticos espirituais de antigas doutrinas, que detestam Jesus, se uniram no mesmo campo de batalha contra o que eles consideram ser o seu inimigo comum, que seria Jesus. Então, as forças do mal, agora organizadamente, estão se programando, se planejando para poder atingir todos aqueles que buscam não só a divulgação dos preceitos do Cristo, mas especialmente aqueles de nós que vivenciamos os seus postulados. Jesus, portanto, é o inimigo do mal, porque Jesus prega o amor, porque ele nos convida a amar, e ao contrário, os seus antagonistas desejam que nós, humanidade, estejamos cada vez mais distantes da possibilidade de amar, porque assim fica bem mais fácil para eles poderem, através das influenciações espirituais, nos conduzir, nos convidar, nos instigar a que abracemos ideias e ações que estejam de acordo com as suas prerrogativas, que são aquelas que se antagonizam com todo o trabalho, ou com todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Ainda dentro dessa revelação, o benfeitor espiritual ainda é mais específico. Ele vai dizer que esses espíritos do mal estão furiosos com o crescimento dos adeptos do espiritismo, que eles chamam dos novos cristãos, cuja finalidade é recuperar os espíritos enfermos, desertores ou transviados. Evidente que a proposta do Cristo, já há 2000 anos, tinha no seu bojo exatamente resgatar as suas ovelhas, atender às necessidades de todos, indistintamente. E o Espiritismo trazendo, na atualidade, o pensamento do Cristo na sua essência, ele também busca recuperar os espíritos encarnados ou desencarnados. Recuperar em que sentido? Resgatar os espíritos que ainda estão focados no materialismo, no ateísmo, para que se encontrem com Deus, para que possam se reencontrar com a sua essência. Aqueles espíritos que tanto tempo desviados do amor divino se encontram enfermos, perturbados, transviados, e alguns deles simplesmente desertaram das fileiras da fé. Esse é o papel essencial do cristianismo e do espiritismo. E o crescimento do espiritismo, a aceitação que o espiritismo tem recebido mais recentemente, as facilidades da divulgação do espiritismo e especialmente a aceitação que as massas estão tendo pelos princípios espíritas, estão incomodando muito essas lideranças do mal, essas falanges que estão se organizando, porque encontram neste esclarecimento que o espiritismo traz, neste convite que o Cristo faz para a libertação do homem, evidentemente um contraponto intransponível. Então, eles estão realmente muito, mas muito bravos, digamos, com esta realidade. Não obstante o espiritismo seja, do ponto de vista numérico, ainda uma das religiões menores, nós devemos reconhecer que, especialmente aqui no Brasil, o espiritismo, ele tem adentrado a todas as classes sociais, a todas as camadas sociais, independente da religião que a pessoa professe. Ela simpatiza com a proposta espírita, com os princípios espíritas. A novela, que recentemente terminou, né, é um testemunho disso.
pessoas que são de religiões totalmente diferentes, encontram na proposta espiritualista da novela ressonância, se sentem sensibilizadas com a proposta que ali surgiu. E é bom lembrar que se falava de reencarnação, né? Se falava de comunicabilidade, se falava de mediunidade, princípios espíritas. Então, esses princípios, eles estão efetivamente alcançando o maior número de pessoas hoje. No passado não foi assim. Nos primórdios do espiritismo no Brasil e em outros países, a perseguição aos espíritas era uma realidade. Hoje não. Hoje o espiritismo, ele tem ampla abertura e amplo alcance. E isso está efetivamente incomodando muito essas falanges do mal. Pois bem, aí então o Espírito vai nos dar os motivos pelos quais essas falanges se organizaram para combater os espíritas e os projetos de Jesus. Quais seriam esses motivos? Diz o benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda: a atual situação é resultado do rancor aos antigos inquisidores, suas vítimas, judeus e muçulmanos, tornados adversários do Cristo. Ou seja, este antagonismo, este ódio que ainda esses espíritos alimentam, se remota à época da Inquisição. E mais adiante na obra, nós vamos ver situações em que este ódio, ele se remota ainda a tempos anteriores, a épocas bem anteriores. Então, através da ciranda das reencarnações, esses espíritos não conseguiram perdoar, não conseguiram compreender, e ainda hoje, em pleno século XXI, estão culpando os cristãos e culpando Jesus, e perseguindo os cristãos e perseguindo Jesus, com base nos acontecimentos de um passado muito remoto. Especialmente judeus e muçulmanos, que na época da Inquisição foram os mais atingidos. Esses espíritos instalaram o que eles chamaram de antirreino do bem, onde acolhem os fanáticos e criminosos de todas as religiões e culturas, e que estão, evidentemente, em desalinho mental. E estas pessoas, fanatizadas, perturbadas mentalmente, são, então, os soldados, são as armas que esses espíritos do mal utilizam para influenciar, ou para afetar, para atacar aqueles de nós que estamos encarnados e os desencarnados que são cristãos. Diz, então, o espírito que cresceram em número e que, periodicamente, atacam a sociedade terrena. A descrição que ele faz desse ataque, ela é muito minuciosa e muito detalhada, ao ponto de nós conseguirmos identificar, no tempo atual, nos acontecimentos mais recentes, esse tipo de influência. Por isso a importância de conhecer a obra como um todo. Ele descreve quem são esses perseguidores, quem são esses espíritos que aderiram a essa falange, a esse agrupamento dos chamados anticristos, né? Eles se intitulam assim. Eles odeiam Cristo e tudo o que lembra ao Cristo. E encontram no Espiritismo, porque resgata dos princípios cristãos a sua essência, que é a imortalidade e a vivência do amor, os seus principais antagonistas. Quem são os perseguidores? Antigos déspotas e criminosos, genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos de todas as religiões, odientos e zombeteiros espirituais. Então vejam bem, eles planejaram uma batalha, uma guerra contra os cristãos, especialmente contra os cristãos espíritas, e para isso arregimentaram espíritos dentro dessas características das mais diferentes culturas e religiões. Todos aqueles que odeiam o Cristo ou que não o conhecem e que desejam vingança estão ali arregimentados e formam esse exército
que busca, portanto, estabelecer o caos aqui na Terra. Qual é a estratégia que esses espíritos estão utilizando? Um programa de obsessão em massa. Como é que eles pretendem instalar o caos? Como é que eles pretendem dominar as mentes e os corações das pessoas que estão, sinceramente, imbuídas de boas intenções e que desejam, com base nos ensinamentos do Cristo, viver a lei divina? Através da promoção da alucinação, através da hipnose, promover a intolerância de todo tipo, promover os tormentos depressivos, e vejam que isso acontece de forma massiva, não estamos falando de questões individuais. Eles inspiram ondas de terrorismo, fomentam as guerrilhas, as guerras de todo tipo, e se acompliciam com grupos extremistas. Porque todas as ações que tenham por base qualquer um desses preceitos, elas vão gerar caos, elas vão gerar sofrimento, vão gerar desequilíbrio. E eles contam com aquele princípio que o Espírito mencionava no início, que é o da afinidade. Então, todas as vezes em que eles mentalmente nos instigam a sermos intolerantes, a agressividade, e encontram em nós ressonância nesse convite, estamos nós sendo arregimentados para esta batalha vibratória. O Espírito diz que hoje nós não estamos mais vivendo as guerras, os genocídios religiosos. Não é mais o momento das batalhas sangrentas. Hoje as batalhas são vibratórias. A disputa é pelo domínio das mentes, pela capacidade de equilibrar, de fazer viver o amor, ou de desequilibrar e de pender para o lado da violência. E como todos nós trazemos matrizes desse passado, que esses espíritos ainda estão vinculados, não é difícil que, vez ou outra, acabemos cedendo a esse tipo de impulso. E nós vamos verificar que esses convites velados a esse tipo de proposta de intolerância, de depressão, de extremismo de todo tipo, de preconceito de todo tipo, ela nos chega por todos os meios. São colegas que comentam alguma situação que está acontecendo e que mexe com a nossa emoção, e a gente esquece que é cristão, esquece que é espírita. E tem espírita que nesses momentos até defende a pena de morte. São situações que a mídia alardeia, e a impressão que dá é que o mundo está acabando, porque não acontece nada de bom na televisão, já viram isso? Tudo que é de pior aparece, o tempo inteiro. É impossível que não esteja acontecendo alguma coisa boa em algum lugar do mundo. Mas contem das notícias que vocês conseguirem ter estômago para assistir durante um telejornal, quantas notícias boas vocês conseguem selecionar. Essa é a realidade? É claro que não é. O que é isso? Esses espíritos, inimigos do bem, que se utilizam de todos os meios para que o mal prevaleça. Nem que seja de forma fictícia. Porque o sentimento que prevalece, mesmo quando nós não somos fanáticos, mesmo que não sejamos intolerantes, o sentimento que prevalece é, no mínimo, o de desespero, ou de desalento, ou de achar que, de fato, não há mais nada a fazer. E é isso que eles desejam, neutralizar as nossas forças. Nos fazer acreditar que nós não conseguiremos seguir os ensinamentos de Jesus, que nós somos muito imperfeitos. Então, as estratégias são muito bem urdidas, muito bem planejadas, e as informações ali trazidas na obra nos remetem a situações, como falamos, que estão acontecendo hoje no mundo. Diz então o benfeitor: na impossibilidade de atingirem Jesus, esses espíritos desenharam um plano hábil e sórdido em relação aos novos cristãos, os espíritas.
em particular, mas com as pessoas de bem em geral. Esse plano não é exclusivo contra os espíritas, é contra todas as pessoas que desejem o bem. Então, neste plano, o amor deve ser ferido de tal maneira que se converta somente numa forma vulgar de expressar sensualidade ou interesse. Vejam que a intenção deles é realmente retirar aquilo que é a salvação, o que é o caminho da felicidade para todos nós, que é a vivência do amor. Sensualiza o amor, retira do amor aquilo que ele tem de maior, de transcendente, e nós vamos virar seres sensualistas, frios, onde as emoções não terão eco. Este é o plano deles. Então não é mais uma batalha de fora para dentro, como o próprio espírito, um dos espíritos líder de uma falange diz num encontro no mundo espiritual. Hoje, eles não estão mais promovendo batalhas físicas ou promovendo ações que provoquem consequências materiais. Hoje, eles estão buscando, de forma hábil e sórdida, utilizar os recursos internos, as fragilidades internas nossas, para neutralizar a ação do amor no mundo. Vejam que plano inteligente. Então, a implosão das propostas do Cristo não se dará mais pelo extermínio físico dos seus seguidores, mas porque serão neutralizados no seu mundo interior essas propostas de fazer o bem, de praticar a caridade, de perdoar, de não agredir, de multiplicar a paz. Essas propostas ficariam prejudicadas. Como o amor sustenta a vida, como é que eles fazem? Eles interferem no comportamento das pessoas. E dizem eles, dos menos atentos, porque eles insuflam presunção, soberba, desunião. Então, a advertência que os espíritos fazem é para que nós passemos a prestar atenção naquilo que estamos pensando, dizendo e fazendo, para podermos identificar se o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir, ele está coerente com aquilo que nós desejamos, para nós próprios e para a humanidade. Porque não raro, dizem eles, nós, desavisados, como que inconscientes, como que adormecidos, não percebemos que estamos sendo instrumento desses espíritos, instigando e incitando outras pessoas a cometer aquelas atrocidades, né? Como a intolerância, como o preconceito, como o extremismo. É claro que nenhum de nós vai sair aí arregimentando ninguém para fazer qualquer movimento de destruição material. Mas, às vezes, o nosso correio da internet, ele está instigando, sim, a sentimentos negativos, a sermos contra isso, contra aquilo. Não que tenhamos que aceitar tudo tacitamente, mas nós temos que ter os preceitos cristãos para podermos agir. Jamais qualquer atitude que esteja distante do amor. Jesus exemplificou o amor com os mais equivocados, com aqueles que eram execrados pela justiça dos homens. Nós devemos seguir o seu exemplo e não simplesmente tomar atitudes arbitrárias e que são contrárias aos preceitos que abraçamos. Então, eles interferem nos nossos comportamentos e nós passamos a agir como instrumentos destas falanges. Convidam os cidadãos a ações violentas, a festivais alucinados de drogas, de sexo, esportes radicais. E aí, o que acontece? Surgem as doenças intempestivas. Diante desse desequilíbrio mental e emocional, chegam viroses e doenças estranhas. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é coincidência. É uma consequência natural do nosso desequilíbrio. Os espíritos maus, eles não inventam vírus e jogam na Terra. Somos nós que nos desequilibramos e que geramos, como consequência, essas
enfermidades, essas doenças que nos atingem. Então, bem, nunca antes na vida a gente tem visto esta realidade tão patente. Quantos jovens se atiram a esses esportes radicais sem a menor prudência? Hoje, quanto mais arriscado seja o esporte, mais status dá. Porque só status, vamos pensar, qual é o benefício que isso traz? Colocar a vida em risco. O que é isso? É uma demonstração de amor? Amor ao quê? Então, os Espíritos dizem que nós estamos como que hebetados mentalmente e emocionalmente. E eles nos conclamam a despertar para que possamos, cada um de nós, identificar em nós esses plugs, essas tomadas que os espíritos do mal conseguem conectar em nós, através da sintonia. Dizem os Espíritos, cabe ao Espiritismo atender, orientar, auxiliar, assessorar todo o processo desobsessivo. Mas parte do princípio do quê? Do esclarecimento. Porque a obsessão não é contagiosa. Ou não, pelo menos, no que diz respeito às consequências. Nós escolhemos o que pensamos e o que sentimos. Não podemos atribuir a responsabilidade das consequências desse pensar e sentir a quem quer que seja. Porque os espíritos maus, quando foram interpelados, disseram simplesmente: mas espera lá, nós não estamos obrigando ninguém a fazer nada. Nós estamos propondo, e os espíritas e os cristãos estão aderindo. Não estão violentando a consciência de ninguém, o que significa que nós, de fato, não estamos sendo coerentes entre aquilo que nós acreditamos seja o nosso ideal e aquilo que efetivamente fazemos como espíritas e como cristãos que somos. Então, os espíritos não violentam a consciência, eles propõem. E nós, porque não raciocinamos, porque não refletimos, não pensamos naquilo que vamos fazer ou vamos dizer, acabamos sendo cúmplices desses processos, mesmo que de forma involuntária ou temporária. Qual é essa metodologia que eles utilizam? Eles se utilizam da debilidade moral. É simples. Aqueles que não amadureceram psicologicamente nos estudos sérios do Espiritismo. O que significa dizer? Aqueles de nós que acreditamos sim nos princípios espíritas, dizemos que somos espíritas, aceitamos Jesus como sendo o nosso modelo e guia, repetimos os seus ensinamentos, decorados por nós, mas não vivenciamos essa realidade. Então, nós não amadurecemos psicologicamente o suficiente para introjetar em nós, como hábito, aquilo que deveria ser, de fato, um pensar e um sentir do cristão e do espírita, que seria a mesma coisa. Então, eles se utilizam dessa nossa fragilidade. Nós ainda estamos numa fase evolutiva primária. Nós temos muito a galgar ainda até a plenitude. Então, é natural que prevaleçam em nós ainda tendências negativas. Isso não é ruim. O que é ruim, o que é mal, efetivamente, é que essas tendências negativas prevaleçam sobre as positivas, que já são muitas em todos nós. E é disso que eles tiram proveito, desta nossa fragilidade, de não conseguirmos nos vencer interiormente e dominar as nossas más tendências, para que o plug que eles queiram colocar da sintonia não seja encontrado. Porque só agirá com violência aquele que ainda tem violência em si. O Espírito pode propor o que for para cada um de nós. Nós vamos atender de acordo com a nossa condição interior. Dentro da metodologia ainda, instigam a intriga e a infâmia. Essas são armas mortíferas de grande alcance para denegrir os companheiros e lançá-los uns contra os outros. A intriga e a infâmia, elas são inimigas do amor. Não poderíamos imaginar alguém que diz que ama e fala mal de alguém. Alguém que diz que ama e faz calúnia àquele que diz amar. Mas quantas vezes nós vamos identificar essa atitude incoerente em nós mesmos?
É como se amássemos e odiássemos ao mesmo tempo. O amor e o ódio não podem estar no mesmo espaço. É a escolha que a gente faz. Jesus nos disse o que é o amor. Nós já sabemos o que é o amor. Não conseguimos ainda vivê-lo na intensidade que ele o viveu, claro. Mas estamos a caminho. E nunca antes no mundo, esse mesmo Espírito diz, houve tanto amor no mundo, no planeta. A humanidade está efetivamente amando, finalmente. Então isso quer dizer o quê? Que esta temporária vitória que esses espíritos do mal conseguem é efetivamente temporária, em lapsos. Em opções erradas que todos nós vamos fazer um dia, porque somos seres perfectíveis, não somos perfeitos. Mas que a nossa escolha equivocada, ela não se torne hábito. Que a escolha equivocada, ela tenha que ser identificada e que nós possamos reparar essa escolha equivocada, para que sempre o saldo que sobre seja o amor. Então vimos a metodologia e vai dizer ainda o Espírito. Esses espíritos do mal seguem e empurram os cristãos a compromissos afetivos ilusórios, a relacionamentos de ocasião e a desgastes sexuais. E nós sabemos que o problema do sexo é um problema grave. A nossa humanidade ainda está padecendo deste mal. Por quê? Porque ainda o amor não prevalece sobre o sexo. A tendência animal ainda está mais presente, infelizmente na minoria, mas ainda está. Ou melhor, felizmente, né, na minoria, mas ainda está prevalecendo a questão da sensualidade, do sexo pelo sexo. O amor hoje, ele já ganhou espaço. Mas o que acontece? A ilusão da paixão. Então, como é que os espíritos maus conseguem atingir alguém que de fato está comprometido a ser uma pessoa melhor, está agindo no bem, está trabalhando com honestidade, está cuidando bem da sua família? Surge uma paixão avassaladora. E aí, põe em risco todas as conquistas, né, e todos os ganhos que a pessoa obteve até ali. Porque é uma ilusão. E dentro dessa ilusão, a pessoa deixa de lado os amores construídos, né, os laços afetivos que já são reais, para investir numa ilusão, que mais cedo ou mais tarde termina numa decepção. Mas é uma das estratégias que eles utilizam. Atacam os servidores do bem que menosprezam os deveres, deixando-se atrair por frivolidades, disputas e por projeção enganosa. E nesta questão dos deveres, o Espírito amorosamente puxa as nossas orelhas. Porque nós não podemos cobrar responsabilidade daqueles que ainda não acreditam na influência dos Espíritos em nossas vidas. Mas nós que já acreditamos, nós temos responsabilidades, temos deveres em relação a isso. Então, toda vez que nós permitimos um devaneio, uma frivolidade, um apelo inferior, nós estamos, de fato, nos comprometendo. Porque nós já sabemos. Já sabemos o que acontece, sabemos como acontece e quais são as consequências. Os espíritos, quando escrevem, e através da mediunidade, da psicografia, nos trazem informações, nós temos dois tipos de atributos para extrair dali. O primeiro, os espíritos bons, os espíritos felizes, esclarecidos, que nos trazem informações, né, que nos orientam, que nos esclarecem. Mas tem o outro lado da psicografia que não pode ser desconsiderada por nós, que é o relato, o depoimento dos espíritos que estão no mesmo patamar que nós, que se equivocaram quando estiveram aqui na Terra e que estão dando testemunho de que forma eles se encontram do outro lado da vida, efetivamente por conta das consequências desses atos. Então, uma coisa é um discurso bonito de advertência, e outra coisa é um depoimento de um espírito que errou e que hoje se arrepende de ter errado, e que escreve, que se comunica com aqueles que aqui estão, na tentativa de despertar as consciências para que ninguém cometa
aquele equívoco novamente. Então, nós temos deveres em relação àquilo que já sabemos. Somos mais responsáveis do que aqueles que ignoram o que já sabemos. E quando nós nos deixamos encantar pelo canto da sereia, quando nos iludimos de forma voluntária e deixamos de cumprir com os nossos deveres, nós sentimos. Não precisa acontecer nada de extraordinário. Intimamente nós sentimos. Nos cobramos por isso. Então, nós precisamos, nós os servidores do bem, de qualquer religião, precisamos atentar para esses nossos deveres. E aí os espíritos então vão dizer, tudo isso eles conseguem fazer, conseguem algumas vezes, mas o espírito das trevas diz, somente agimos quando encontramos reciprocidade mental e afinidade emocional. Ou seja, se não encontrarem em nós reciprocidade mental e se não encontrarem em nós afinidade emocional, nada poderão fazer. Então vejam a importância desta informação, ou dessas informações que os espíritos bons nos trazem, porque nos permitem parar, refletir, ponderar e agir de forma diferente diante desta realidade. Então acontece um atentado na França, é uma calamidade? O mundo inteiro se lamenta? Sim. Mas estão acontecendo calamidades em outras partes do mundo diariamente. Então a calamidade não deixará de existir, porque faz parte desse processo de expurgo que nós estamos vivendo no processo de regeneração. Mas nós, como espíritas, devemos estar cientes que o nosso pensar e o nosso sentir deve ser sempre para o bem e sempre no amor, indistintamente, para todos os quadrantes do planeta, e se for possível, para todo o universo, porque nós já sabemos que não somos os únicos habitantes desse universo. Então, a nossa postura muda, porque nós vamos escolher a sintonia que desejamos. Somos nós o que vamos definir se vamos encontrar reciprocidade mental ou não. Nós temos o poder de trocar com o controle remoto o canal quando alguma coisa não me agrada. Ou alguém obriga a gente a ficar lá na frente daquele canal ouvindo aquilo tudo. Não. Quando alguém vem com alguma atitude equivocada, eu tenho o direito de não querer participar. E o dever de agir em coerência com aquilo que acredito. As providências superiores, porque o mundo espiritual e o amor divino jamais nos abandonam. E não obstante tudo isso aconteça, e acontece de fato, pela nossa invigilância, estamos vendo aqui, não há nenhuma ameaça efetiva, porque nós já sabemos como é que isso se dá. Aí as pessoas pensam assim, mas os espíritos estão dizendo que tem uma falange do mal que está atacando a Terra. Não há nenhum perigo em relação a isso. Não para nós, os cristãos e os espíritas. Porque nós já sabemos como é que eles agem. Eles nos induzem a fazer o mal, a agir mal, a mentir, a intolerar, a agredir. Essas não são as nossas intenções, são? Então não devemos temer. Porque nós queremos estar lado a lado com a lei divina. Então, quais são as providências superiores? Grupos de vigilância e oração se espalham em caravanas pelo mundo inteiro, buscando, através da irradiação, da prece, neutralizar todos os efeitos negativos desses espíritos mal intencionados. Tem mais de 500 grupos especializados em desobsessão, encarnados aqui na Terra, que estão trabalhando com afinco para debelar esta batalha vibratória. Lembremos, é uma batalha vibratória. Está renascendo a comunidade franciscana, revelam os espíritos. Já tinham revelado nas obras anteriores. Para quê? Para reconstruir a Igreja do Amor. Esses espíritos franciscanos reencarnam com essa incumbência. Não só de relembrar a importância do amor, mas de ser exemplo de amor ao próximo. E nós temos uma referência, que nem é espírita, para mostrar que essas reencarnações acontecem no planeta inteiro, porque o planeta que vai crescer não é exclusividade do espiritismo. O Papa Francisco, para citar um. Mas vamos prestar atenção, porque nós vamos conseguir reconhecer essas falanges franciscanas
no nosso meio social. Pessoas que reencarnam com essa missão de exemplificar o amor, de chamar a atenção da simplicidade, da humildade, do ser feliz com pouco. Quantas expressões nós já reconhecemos hoje dentro desse contexto? Mas o mais importante e o mais bonito é que depois, dizem eles, virá ele mesmo, o inesquecível cantor de Deus, Francisco de Assis. O próprio Francisco de Assis vai reencarnar para acelerar o nosso processo de regeneração. Joana de Ângeles, Emmanuel e tantas outras lideranças espirituais que conduziram esse nosso evoluir até agora, estão voltando ao planeta. Essas são as providências superiores. Para quê? Para que o amor efetivamente se consolide e prevaleça. Os planos superiores, bem diferentes dos planos inferiores, dos espíritos do mal. Preparar as mentes e os corações para o restabelecimento dos milagres do amor. Preparar, não há nada de impor. É um trabalho silencioso, mas que demanda um esforço pessoal. Soerguimento moral dos afetados. Ninguém está pensando em penalizar, em incriminar, em julgar esses espíritos equivocados, porque ignoram, estão agindo no mal. É só o erguimento deles. É o despertar para a proposta cristã. Despertamento dos adormecidos na indiferença, porque assim como tem esses espíritos que estão se organizando em falanges para atacar aqueles que fazem o bem, existe um grande número, muitíssimo maior, de pessoas encarnadas e desencarnadas que estão dormindo na indiferença. Que nem lá nem cá. Simplesmente deixando a vida acontecer. E prosseguimento dos laboriosos lutadores e devotados que existem em todas as religiões, em todas as culturas. Esses são os planos superiores. Mas, atrair para as falanges do bem os extraviados inimigos de Jesus. Esse é o plano. É que esses líderes do mal, hoje, equivocados, ainda trucidados pelo ódio que sentem de séculos passados, possam ser despertados para a realidade imortal, consigam perdoar e adentrar as falanges do bem, as falanges do Cristo. Nesse programa, diz Manuel Filomeno de Miranda, não haverá ou não deverá correr riscos. Aqueles que se negarem a seguir corretamente ou criarem impedimentos serão exilados automaticamente para outro planeta. Então não há como alguma coisa não dar certa. Mas os espíritos nos fazem advertências muito importantes. E a mais importante delas, reconsiderem as condutas. Voltem a trilhar a estrada pedregosa do Mestre, sem buscar lisonjas, nem destaques sociais, nem honrarias humanas. Ou seja, humildade e amor, que são as principais lições do Mestre. Praticar, não somente falar, mas fazer, perdoar, gentileza e caridade. Mansidão, misericórdia e piedade. Efetivamente, irrestrita confiança em Deus. Deus está no comando de tudo. Nada está fora de controle. Deus sabe. E Ele nos conhece. Então não há nada de errado. A nossa fé tem que ser inquebrantável. E, principalmente, prudência e reflexão antes de agir. E essa prudência e reflexão, eu diria, não só antes de agir, mas ao pensar e ao sentir. Porque a ação é um reflexo daquilo que nós pensamos e aquilo que sentimos. Se nós conseguirmos peneirar estas emoções e esses pensamentos, antes a ação sempre será positiva. Estaremos nos equivocando menos e, principalmente, não estaremos nos policiando de forma involuntária a essas falanges do mal. O convite final que o benfeitor faz. Unidos mental e emocionalmente, seremos como diferente exército que combate com as armas da compaixão e do esclarecimento, da misericórdia e do amor. Vejam, eles estão nos convidando a fazermos parte desse exército, unindo-nos mental e emocionalmente a eles, aos benfeitores, através da prece. A prece é o elemento mais necessário
é o remédio mais necessário nos dias atuais. Se nós nos sentimos, às vezes, impotentes para fazer alguma coisa, nunca esqueçamos, a prece é o nosso principal trabalho. Vibratoriamente, se nós todos conseguíssemos ocupar todo o nosso tempo vazio, orando, vibrando, nos vincularíamos mentalmente a esses espíritos bons e estaríamos, sem dúvida nenhuma, integrando esse exército que não tem outras armas senão a do amor e o da misericórdia. E eles lembram, a mínima parte que nos cabe é de alto significado no conjunto. Ou seja, ninguém está dispensado desse auxílio. Vejam que eles estão nos conclamando. Nenhum de nós pode se dizer inapto a colaborar através da prece, da irradiação, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, em qualquer crise, em qualquer conflito, em qualquer momento do nosso dia. Porque a nossa mínima parte, somada, fará parte do grande conjunto. E por último, o benfeitor nos relembra que ninguém tema os hábeis conciliábulos dos maus e as suas façanhas, porque acima deles brilha a luz da verdade e do amor. Jesus está no leme. Nada do que está acontecendo é arbitrário, é fruto do acaso. Tudo faz parte da lei de ação e reação. Reflitamos, mudemos as nossas atitudes, nos comprometamos efetivamente a viver o bem e a promover o bem em todas as instâncias, em todos os momentos. Nós mudaremos a nossa psicosfera individualmente. Mudará a nossa vida. Estamos iniciando um novo ano. Vamos nos comprometer com esses espíritos que estão trabalhando incansavelmente para neutralizar os espíritos que tentam nos atingir. E o que estamos dando em troca? Reflitamos sobre isso. Precisamos colaborar, sermos instrumentos desse processo, não inconscientes, mas conscientes de que o amor precisa ser exemplificado, de que a esperança, acima de tudo, tem que ser renovada, para que as pessoas que não sabem o que nós sabemos, possam encontrar em nós uma referência positiva. E aí também, eles estarão neutralizando essas energias deletérias que tentam sobrepujar as do amor. Jesus já nos disse, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Que possamos fazer o bem sempre e em todo lugar. Muita paz a todos, muito obrigado. Nossos agradecimentos a Esther pela palestra bem colocada, que nos mostra um quadro que às vezes até nos parece terrível e uma coisa horrível acontecendo por aí. Mas, por outro lado, ela nos mostra também que tudo depende de nós, né? Muitas coisas dependem dos outros, mas a receita do divino médico é sempre a mesma e que está nas prateleiras de todas as casas espíritas, que é evangelho, amor, conduta, perdão, caridade. A receita está sempre aí e é isso que nós precisamos para sermos felizes e também sermos protagonistas dessa fase de transição. Mais uma vez, muito obrigado, Esther. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado
sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.